Olá, meus amigos e minhas amigas. A pressão russa sobre Kharkiv continua. Na noite de sexta-feira, a cidade, que fica localizada no leste da Ucrânia, foi palco de um grande ataque que envolveu drones russos mirando uma estação de combustível. O governador regional, Oleg Sinegubov, compartilhou as notícias através da rede social do Telegram, informando que 7 pessoas perderam suas vidas nesse ataque. O que torna a situação ainda mais trágica é o fato de que entre as vítimas estavam 3 crianças com idade de 7 e 4 anos e um bebê de aproximadamente 6 meses. O ataque também desencadeou um incêndio que se alastrou por várias casas vizinhas, levando à evacuação de cerca de 50 pessoas. Essas informações foram dadas pelo prefeito de Kharkiv, Igor Terekov. Terekov detalhou como os drones Shahed de fabricação iraniana, ao atingir a estação de gasolina, causaram o derramamento do combustível e aí iniciou as chamas, o que resultou em um incêndio em 14 casas particulares. O fogo acabou se espalhando por uma área bem ampla que exigiu a atuação dos bombeiros e socorristas que trabalharam pela noite adentro para combater as chamas e lidar com os escombros. O procurador regional de Kharkiv, Oleksandr Filashikov, revelou que 3 drones atingiram especificamente o distrito de Nemyshayansk, em Kharkiv, destruindo uma infraestrutura de combustível que acabou liberando uma grande quantidade do inflamável, o que aumentou as consequências do incêndio. Em resposta aos ataques, as forças aéreas ucranianas, juntamente com grupos móveis especializados na caça de drones, afirmaram que conseguiram derrubar 23 dos 31 drones lançados pela Rússia, que tinham como alvo as regiões de Kharkiv e também de Odessa. Sinegubov também mencionou um ataque de drones russos contra um restaurante na pequena cidade de Veslik-Berluk, situada a cerca de 100 km de Kharkiv, mas felizmente não relatou vítimas nesse incidente específico. Como temos falado frequentemente no canal, a cidade de Kharkiv tem enfrentado ataques regulares desde o início da invasão russa da Ucrânia em 2022 e acabou se tornando um alvo frequente das forças russas nas últimas semanas. Paralelamente, a tensão se intensifica no Mar Negro. A Rússia afirmou ter repelido uma tentativa de ataque ucraniano contra navios civis de transportes russos na sexta-feira à noite. Isso foi na parte sudoeste do Mar Negro, uma região importante para as exportações de grãos e petróleos de ambos os países. Desde o começo da invasão russa, os navios civis no Mar Negro geralmente não foram alvos, mas em julho passado, ambas as partes anunciaram que começariam a tratar navios a caminho dos portos adversários como potenciais transportadores de carga militar. O Ministério de Defesa da Rússia descreveu o incidente como um ataque terror pontinho a navios civis de transporte russos, usando drones navais semi-submersíveis, e afirmaram que barcos de patrulha russos e aviões de guerra conseguiram evitar o ataque, destruindo um drone naval ucraniano com tiros de artilharia e neutralizando os demais através de guerra eletrônica. Segundo o relato, nenhum navio civil ou militar russo foi danificado. Esse incidente lança luz sobre a contínua escalada das hostilidades na região do Mar Negro, destacando a vulnerabilidade das rotas comerciais marítimas e a crescente militarização desse espaço. No cenário político internacional, a guerra na Ucrânia segue provocando intensas reações. Na entrevista dada por Putin ao ex-apresentador da Fox News, que nós tratamos especificamente ontem em um vídeo, Putin deu sua justificativa para invadir a Ucrânia, apontando o expansionismo da OTAN como sendo responsável pela situação que resultou na invasão. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, do Reino Unido, que é um dos principais membros da OTAN, criticou as alegações do presidente russo Vladimir Putin, chamando-as de claramente ridícula. Guy Verhofstadt, membro do Parlamento Europeu pela Bélgica, alertou sobre os perigos de permitir que Putin dissemine mentiras sem contestação, destacando o risco para a democracia. Um porta-voz da Comissão Europeia também criticou a entrevista de Putin, descrevendo-a como uma repetição de suas mentiras habituais e propaganda de guerra. Entre os principais veículos ocidentais, o espaço dado à entrevista foi pequeno, em parte pela lógica de que a retórica usada pelo presidente russo poderia diminuir o apoio à OTAN e à causa ucraniana. Por falar em Ucrânia, o novo chefe das Forças Armadas, general Oleksandr Syrsky, enfatizou a necessidade de uma nova abordagem para alcançar sucesso no campo de batalha. Em suas primeiras declarações públicas desde que assumiu o comando, Syrsky destacou a importância de tecnologias como drones e da guerra eletrônica. A nomeação dele pelo presidente Volodymyr Zelensky na maior reformulação militar desde a invasão russa acaba refletindo a busca por uma estratégia inovadora e mais eficaz para enfrentar os desafios impostos pelo conflito em curso. Segundo os comentários de Oleksiy Goncharenko, um parlamentar ucraniano da oposição que mantém proximidade com Zaluzny, Syrsky tem uma relação próxima com o presidente
E o mais importante para Zelensky é que ele considera Sirski absolutamente apolítico, ao contrário de Zaluzhny. E essa, para Zelensky, é a característica mais valiosa do novo comandante. Enquanto Zaluzhny se destacou na época em que a Ucrânia se tornou independente, Sirski, com 58 anos e sendo 8 anos mais velho, foi formado na Escola Superior de Comando Militar em Moscou. Contudo, vive na Ucrânia desde os anos 1980 e teve um papel crucial na defesa do país nas fases iniciais da guerra. Sirski ficou responsável pela defesa de Kiev, organizando as defesas da capital em um anel interno e externo nas semanas dramáticas da guerra. O anel externo se manteve firme, auxiliando em um momento crítico pela decisão de destruir as barragens do rio Irpin, a noroeste da capital, inundando o terreno e impedindo o avanço russo. Falando ao tabloide inglês The Guardian, um ano depois, Sirski descreveu a defesa de última hora como um exemplo de planejamento cuidadoso e destacou o fato de que os ucranianos entenderam que o rio, de forma incomum, fluía para longe do reservatório ao norte da capital e poderia ser transformado em um obstáculo intransponível em uma vila chamada Moshun. Vejam como ele descreveu a situação. Então, percebendo que estávamos em menor número em Moshun, fizemos uma pequena abertura na parte superior da barragem. Utilizamos as características da paisagem, levantamos as comportas e inundamos toda a área à frente de Moshun que havia sido ocupada pelo inimigo. Logo depois, no entanto, Sirski esteve envolvido em uma tentativa fracassada no último verão de retomar Bakhmut na frente leste, um esforço que foi criticado pelos Estados Unidos como uma distração do que Washington acreditava, que os recursos da Ucrânia deveriam ter se concentrado em alcançar um avanço no sul. Os soldados ucranianos geralmente permanecem apoiando Zaluzhny, que cultivou um segmento entre a Brigada Azov e outras forças nacionalistas, enquanto há um maior ceticismo em relação a Sirski. Um crítico descreveu como muito soviético em seu pensamento, e outro como um comandante mais disposto a tolerar baixas maiores, o que pode afetar os esforços de Kiev para mobilizar mais forças para a linha de frente. No entanto, aliados do novo comandante-chefe enfatizam sua dedicação. Um deles disse ao tabloide britânico The Guardian no ano passado que ele não dormiu por 3 dias após a invasão russa, e o próprio general diz que dorme apenas 4 horas e meia por noite, acordando às 5h20 para fazer 1 hora de exercício. Durante o outono, uma vez que ficou claro que a contraofensiva do verão falhou em alcançar um avanço, foi Zaluzhny quem alertou que a guerra havia se tornado um impasse. Um comentário que acabou irritando Zelensky, que acreditava que a observação era excessivamente negativa e entrava em território político que lhe pertencia. Já Sirski é uma figura com certeza mais discreta. Conforme disse em uma entrevista ao The Economist em dezembro de 2022, o exército está fora da política. Isso foi durante uma outra onda de rumores de que Zaluzhny poderia ser substituído. Não há uma estratégia militar alternativa óbvia disponível quando o problema central da Ucrânia é conseguir persuadir os republicanos dos Estados Unidos a desbloquear 61 bilhões de dólares em ajuda militar. No campo de batalha, a Ucrânia enfrenta a escassez de uma série de munições críticas, especialmente de artilharia. A Rússia está disparando uma estimativa de 10 mil projéteis por dia, 5 vezes mais do que a Ucrânia. E até que os desafios da produção industrial sejam resolvidos, Kiev provavelmente estará na defensiva, esperando que Moscou se esgote gradualmente. Como estudante de história, Sirski provavelmente não ficará sem ideias sobre como responder à situação atual. Em junho passado, o general argumentou que os fundamentos da guerra permanecem inalterados ao longo das eras, mesmo que as armas modernas sejam muito mais sofisticadas. Veja o que ele disse sobre isso. Quando você lê sobre a Batalha de Canas, entre Aníbal e os romanos em 216 a.C., os princípios em ação são os mesmos. Franquear o inimigo, cercar o inimigo, concentrar o esforço central no ponto mais fraco de defesa do inimigo, a necessidade de estudar cuidadosamente o inimigo. Ainda na Ucrânia, mas mudando um pouco o foco do assunto, a Ucrânia acusou a Rússia de usar produtos químicos tóxicos em mais de 200 ataques no campo de batalha apenas em janeiro. Moscou negou o uso de armas químicas na Ucrânia e acusou as forças ucranianas de seu uso, o que é claro Kiev nega. Nenhum dos dois lados acabou produzindo evidências e ainda nenhuma das duas acusações pôde ser verificada de forma independente. Torçamos para que os avanços do direito humanitário, cujas origens remontam ao século XIX, dos direitos de Haia e de Genebra, sejam respeitados por todos os beligerantes. Bom, gente, ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like
E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.